Ninguém conhece mais da sua lavoura do que você. Ter alguém que entenda do seu universo e que traga conhecimento de alto nível nas decisões é fundamental. Por isso, nós vamos além e oferecemos sempre novas respostas para os seus desafios. De especialista para especialista. Safra a safra, o nosso objetivo é gerar valor e alta performance às lavouras. E nós visualizamos o campo com seu olhar, com o olhar de nossos agricultores e parceiros comerciais. Com modernos laboratórios de pesquisa, modernas tecnologias, um time altamente qualificado que conhece a fundo cada região do Brasil e suas necessidades. Desenvolvemos um DNA único que gera valor e resultados superiores para o seu negócio. Pesquisa, recomendação, plantio, suporte, colheita e comercialização. A cada ciclo, um novo desafio. Afinal, nunca uma safra é igual à anterior e tampouco a que está por vir. Assim, vivemos o presente com você, de especialista para especialista, já planejando o futuro. Porque é isso que uma marca especialista faz. Conhece profundamente toda a cadeia da cultura, carrega em sua genética sementes adaptadas à sua necessidade, com evolução de processos e modernas tecnologias desenvolvidas por um time altamente qualificado. Somos a Nideira, uma marca especialista em sementes. Tecnologia e inovação que geram valor. É Nideira Sementes. Olá pessoal, uma boa noite. É um prazer imenso ter a oportunidade de fazer a abertura do nosso jantar de lançamento. Eu sou o Marcos Costa, estou como gerente de produto para o negócio de milho da Nideira para o Brasil e Paraguai. E nesta noite a gente vai ter a oportunidade de falar basicamente de 3 assuntos. Um assunto do que eu gosto muito, que é olhar inovação, tecnologia, que são novos produtos. A Nideira ela vem cada ano que passa, reformulando o seu portfólio, e nesta noite a gente vai poder lançar oficialmente o material que já está sendo testado, já está sendo colhido por vocês, que é o NS44 e NS71, que sem dúvida eles vêm para agregar em muito, em posicionamento, em performance, em teto produtivo, de um modo geral para toda a região sul do Brasil. Além disso, a gente vai falar um pouquinho também sobre a nossa nova plataforma de TSI, que é o Fortenza VIP Turbo. E, em especial, eu gostaria de chamar o nosso embaixador, o professor doutor Marcos Fava Neves, para falar um pouquinho sobre o cenário macroeconômico da cultura do milho, né? E nos ajudar a tomarmos as melhores decisões durante esse ciclo 23 e 24. Então, mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, chamar o professor para que possa falar um pouquinho sobre a cadeia de um modo geral e nos ajudar a tomar as melhores decisões. Muito obrigado, pessoal, e todos tenham uma boa noite. Boa, Marquinho, obrigado pelo convite. Mais uma vez estar aqui com vocês da Nidera, tem um carinho muito grande, estamos atuando juntos, né? Na defesa desse nosso milho, no crescimento desse milho. Desejar também boa noite para todos os produtores rurais que estão assistindo. Olha a minha responsa hoje, falar sobre o futuro do milho, com tanta variável variando violentamente. Eu espero ajudá-los um pouquinho aí na tomada de decisão e deixar vocês mais próximos daquilo que a gente está fazendo do nosso pensamento. Então, tenho trabalhado como professor, empresário, né? Eu dou aula na USP, na GV, criamos agora a Harvard Agribusiness School em Ribeirão Preto para ter essa educação cada vez mais forte no agro brasileiro e também empresário, tal como os senhores. Então vou compartilhar aqui agora os nossos próximos 30 minutos, um pouquinho do que eu estou vendo do mundo, da nossa situação, enfim, como é que vocês se preparam para essa safra 23-24, que vai ser desafiadora também. Gente, não tem outro caminho para o Brasil a não ser a frase que vocês estão lendo aí. Nós somos e temos que ser o fornecedor de comida para o planeta. Essa é a nossa vocação. Então, quem tiver aí agora Instagram, vamos ficar juntos nesse desafio. Peço para vocês me seguirem lá, @doutoragro, para que vocês possam ver os materiais nossos, os comentários, enfim, sempre que eu estiver falando, ajudar vocês aí na tomada de decisão. E dito isso, também, a Nidera sempre pede para deixar as nossas plataformas à disposição, inclusive com o apoio da empresa, nós construímos
uma plataforma onde estão todos os nossos livros, inclusive um livro sobre o etanol de milho, fruto do nosso projeto, e também o canal no YouTube, que está aí colocado. E é o pedido da empresa atendido. Vocês têm o meu WhatsApp. Se vocês quiserem cadastrar aí no teu telefone, me mandar uma mensagem com o teu nome completo, te coloco na lista VIP para toda vez que sair um material novo, a cada 21 dias, a cada 30 dias, vocês recebem um alerta no telefone para poder acompanhar, certo? Nossos livros, todos de graça, lá na plataforma doutoragro.com. Aproveitem, pessoal, eu vou ficar muito contente. E, já que estamos falando de Nidera, eu queria falar da iniciativa que nós tivemos e que foi extremamente exitosa, vem sendo, de criar uma plataforma de conhecimento em milho, que eu tive o privilégio, inclusive, de apresentar esse caso agora, no Congresso Mundial de Agronegócios, que foi na Nova Zelândia, porque o pessoal ficou encantado de ver como é que uma empresa privada, junto com a gente, que está lá gerando informações, pode colocar uma plataforma de graça à disposição das pessoas. Então visitem lá o site Somos Milhões, é um movimento pelo crescimento do milho no Brasil, para atender toda essa demanda que eu vou contar para vocês aí nos próximos minutos. Então, preparei 3 grandes temas aqui. O que está mudando no mundo? Quais são os 10 pontos para a sua tomada de decisão? Quer dizer, o seu resumo, você vai levar isso para casa e vai ficar pensando toda vez se vende, se compra, baseado nesses pontos que estão aí. E, por fim, a sua tarefa de casa para construir margem. Porque não é só acertar o momento de comprar insumos, o momento de vender o milho, você tem que acertar na gestão, principalmente, porque vocês vão ver que no futuro a gente vai ter muito mercado, mas o que não está garantido é preço. Então eu tenho que trabalhar para construir margem. E é isso que eu queria concluir, dando um quadro de trabalho para vocês melhorarem. Então eu queria, agora nesse começo, para não deixar vocês dormirem, já está tarde, vai criar uma emoção aí em vocês. Qual que é esta emoção? Olha só as imagens que eu trouxe para vocês aqui nesta noite. Muitos vão lembrar do processo de compra de sementes usando esse aparelho, do processo de venda de milho para as tradings ou para quem for fazer ração usando esse aparelho. Eu, muitas vezes, indo para São Paulo, tinha que fazer uma ligação para os meus pais para avisar que eu tinha chegado, fazia uma ligação a cobrar. Vocês lembram disso daí? O interurbano, nem tem mais essa palavra. Hoje a gente acompanha os nossos filhos se deslocando pelo celular, vai o carro em cima, quando eu uso muito o avião e antes eu tinha que avisar, o avião pousou, hoje quando eu falo, a minha esposa fala, eu já vi, e eu vi que é tal modelo, de tal ano, que veio de tal cidade, que já está aí. Então, contar essa história toda para vocês, para dizer da revolução que a gente está passando hoje, que é difícil de entender, é difícil de acompanhar. Vocês estão vendo aí agora a chegada de ferramentas que nos ajudam muito à questão da tecnologia. Como é que eu vou descobrir as coisas? Eu posso perguntar. Eu vi lá no AgriShow, em Ribeirão Preto, um robô que vai circulando por cima da lavoura, coletando imagens para diagnóstico, e durante a noite ele ainda eletrocuta as pragas, usando então um controle natural. Olha quanta coisa acontecendo aí no planeta de difícil acompanhamento por nossa parte, Por isso que a gente tem que conversar mais, tem que estar juntos, E eu tento aqui resumir para vocês essa confusão num quadro, que é um dos quadros que eu queria que vocês levassem para casa. Tira um print aí para você ficar monitorando o que está acontecendo. É um resumo desse momento, Eventos climáticos. Seca, questão de excesso de chuva. Hoje, quantos lugares do planeta não estão passando por isso? Você, produtor brasileiro, e eu também, a gente não pode falar isso não, mas nós estamos torcendo para ter uma sequinha lá nos Estados Unidos, Lamentavelmente não está acontecendo, as condições de lavoura, elas pioraram, mas não é aquilo que a gente precisaria para o preço subir, mas de qualquer maneira melhorou um pouquinho a questão do indicador das lavouras que estão em situação não tão boa. Então isso deve dar algum refresco aí para a gente, mas por que a soja não veio para baixo de 100? Porque teve uma seca terrível na Argentina que tirou quase 30 milhões de toneladas de soja. Então, tudo isso aí acontecendo. Pandemia,
A questão toda hoje da gripe aviária, que preocupa demais, porque se a gente tiver um problema no frango brasileiro, na exportação, vocês imaginem, produtores, esse frango todo entrando no mercado interno, é a situação que nós vamos ter derrubando o preço, inclusive da arroba. Então é muita confusão, guerra, invasão, o preço do milho tem a ver lá com a questão do Mar Negro, né, com a questão toda que a gente está vendo lá de conflitos em regiões que eram alternativas ao Brasil, e hoje o mundo olha aquela região como insegura, portanto nós aqui recebendo mais investimentos, a questão política, a questão comercial, a questão ambiental que vocês estão passando, inflação, aumento da taxa de juros, né? A questão dos custos de produção que subiram demais. Vocês lembram o ano passado, nessa hora, vocês já tinham comprado praticamente tudo que vocês precisariam para a safra de verão. Este ano, vocês mudaram radicalmente o comportamento, deixaram para comprar agora. Então, olha o caos que isso traz para as empresas, sistemas de armazenagem, né, toda a infraestrutura que a gente tem aí. Então, é muita coisa, transporte, container, né, era $2.000, $3.000, foi para 18 mil cada container. Toda a questão de movimentos de consumidores, mídias sociais, aumento de pragas e doenças. E um ponto que eu queria deixar aqui para vocês que eu me preocupo demais é o encarecimento e a escassez de mão de obra para trabalhar no agro brasileiro em quantidade e em qualidade. Então, vocês falaram, Marcos, desses daí, qual você se preocupa mais? Eu estou mais preocupado com o último ali, e eu queria chamar a atenção de vocês que nós vamos ter que ter cada vez mais mecanização, vai ser difícil encontrar pessoas para colheita, né, de café, de laranja e outras coisas. Então, esse é o quadro aí de momento, que é um quadro que eu nunca vi igual. Estou completando aí 32 anos como engenheiro agrônomo, eu tenho a alegria de ter visto o crescimento do Brasil nesse período, mas também a preocupação de nunca ter visto uma situação tão confusa no planeta como essa que a gente está vivendo. Basta você olhar o gráfico de preços dos produtos que você compra ou que você vende. Olha o que aconteceu esse ano. Olha o câmbio já esse ano, todas as variações que ele teve, né? Nós chegamos para baixo de 4,70 e chegamos acima de 5,40. Então, quem foi hábil de vender nos momentos de estresse cambial, conseguiu margens melhores. Então, esse é o ponto todo que a gente está vivendo aí, muito difícil de compreender e que temos que prestar atenção, conversar uns com os outros, porque qualquer um que tiver aí uma opinião nos ajuda à tomada de decisão. Então, esse é o ponto que eu queria comentar aí com vocês. Agora, entrando naquela questão dos 10 pontos do milho para a tomada de decisão, para te ajudar a ter o melhor resultado, porque se você tiver um resultado melhor e eu dei uma pequena contribuição, está aqui a vontade da Nidera também, porque o sucesso do produtor é o sucesso da própria empresa, nós vamos ficar contentes. Então, primeiro ponto, demanda mundial. Demanda mundial é algo que está garantido para nós, produtores de milho, pelos fatores que eu coloco para vocês aí no quadro, né? Nós vamos partir de uma população de 8 bilhões para uma população de praticamente 10 bilhões. E se vocês olharem nesse quadrinho aqui do lado direito, aonde mais cresce a população é onde não tem recurso, pessoal, para fazer milho, para fazer soja. Então isso é fato no planeta. Os estômagos crescem em número e em tamanho, lamentavelmente. Os estômagos saem do campo para a cidade, demandando menos grão e mais carne, que usa mais grão para fazer. E nós temos um fato, que tem bilhões de estômagos no mundo, pessoal, que não conseguem ter o que eles querem. Então, se esse pessoal tiver renda, muda a história. Muda a história da estabilidade que a gente vê em alguns mercados. Então, demanda é show. Vai crescer. Todo ano o planeta precisa mais ou menos de 40 milhões de toneladas de grãos a mais e uma área equivalente a sabe quanto? 6,5 milhões de hectares. Olha que coisa boa, 6,5 milhões de hectares todos os anos nós precisamos de área adicional. E o milho, de certa maneira, vem se aproveitando muito desse crescimento. Né? Se vocês olharem aí, morro acima, o gráfico da oferta e o gráfico da demanda, criando oportunidades. E eu chamo a atenção de vocês aí de um quadro muito interessante, pessoal. Olha aqui, ó, não dá para pegar os americanos, aliás, esse ano, então, pelo amor de Deus, né? A expectativa é que eles vão de 350 para 390 milhões de toneladas. Por isso que é bom ter alguma sequinha lá para não deixar cair tudo esse milho aí, que com certeza vai derrubar o preço. Mas olha o Brasil, né? A expectativa
é ter 130 nesta safra que a gente está colhendo agora, né, a primeira e mais a segunda, e 129 no ano que vem. Mas o Brasil está chegando a 10,5% do milho produzido no mundo, e é mais legal ainda de vocês olharem como vem crescendo aí a questão do consumo, representando oportunidades e principalmente, pessoal, algo que nós produtores de milho temos que ficar muito animados esse ano. O Brasil provavelmente passa os americanos e se torna o maior exportador mundial de milho. Então olha que legal, para vocês guardarem, nós temos 10% do milho sendo produzido no mundo e 30% do milho sendo comprado pelo mundo. Então o milho correndo atrás da soja, a soja é covardia, né? Vocês sabem quanto que é da soja importada pelo mundo que vem do Brasil? 57%. O Brasil está produzindo quase 45% da soja do mundo e 57% da soja que é comprada pelo mundo, descontando quem produz e usa no próprio país. Então nós temos realmente essa perspectiva muito legal de demanda para deixar vocês aí contentes, né? Então, aí vocês têm um outro quadro que mostra a evolução dos estoques globais de milho. Veja que a gente passou um estresse ali em 22, 23, por isso que os preços subiram. E a expectativa para 23, 24 é um estoque consideravelmente maior, né, no planeta, por isso que a gente está vendo o preço do milho cair, né? E esse é um ponto que não tem como mudar essa história, né? Porque a gente tem a demanda crescendo 40 milhões de toneladas por ano, o total dos grãos, não somente o milho. E a oferta, é legal de vocês olharem isso daí, porque a demanda cresce que nem uma rampa. A oferta, pessoal, ela cresce que nem uma escada. Então, quando ela passa a demanda, aumenta o estoque e derruba o preço. Aí derruba o preço, o pessoal se desestimula a plantar, né, a aumentar, aí ela fica estável, aí a demanda passa de novo a oferta e o preço volta a subir. Com isso que o estoque cai, e esse é o ciclo de 40 anos aí das commodities. Mas o ponto número 1 para vocês é o seguinte: o mercado continua crescendo, bom para nós, não precisamos preocupar com isso. Segundo ponto muito importante para você, produtor de milho, é olhar o que acontece com as carnes. E aí eu dou outra boa notícia para vocês. Do seu lado esquerdo você tem a carne suína, no centro você tem o frango e aqui à sua direita a carne bovina. Ó, esse vermelho aqui, pessoal, é a China. A China, depois que experimentou bife e gostou de bife, para a alegria do Brasil, nós estamos com uma perspectiva muito legal de continuar crescendo. Então, vocês vão ter muito mercado no milho para entregar para o frango, para entregar para o suíno e para entregar também para o bovino. Lógico que as carnes correm risco das pandemias e coisa que a gente está vendo aí, né? Não é só no frango. Você tem a peste suína africana, por isso que você vê lá no gráfico do suíno, que é aquele lá da esquerda no cantinho, aquele biquinho que você está vendo lá, é a importação de suínos pela China com o problema que eles tiveram lá da peste suína africana. E o Brasil também ganhou muito com isso, né? A gente ganhou com a exportação de carne e perdeu um pouco com o grão, porque eles levaram carne pronta e não grão para fazer ração. Essa é uma coisa muito interessante aí do mercado, né, pessoal? Enquanto vocês olham aí o cenário para o etanol de milho, que é o terceiro ponto que eu queria que vocês olhassem, olha só, pessoal, como é interessante estudar o agro brasileiro. Nós temos um evento acontecendo muito triste hoje no planeta, que são os bombardeios nas regiões, né, de logística lá da Ucrânia. Para o produtor de grãos do Brasil, é uma boa notícia, né? Uma coisa terrível, triste, ninguém quer que isso aconteça, mas é uma boa notícia. Por quê? Tira a Ucrânia do mercado, aumenta o preço do grão, a gente exporta a mesma quantidade e recebe mais. Olha que interessante, para o produtor de proteína do Brasil, frango, suíno, bovino, é péssima notícia, porque aumenta o preço da ração, diminui a margem, ele não consegue colocar isso no preço. Então, vocês viram que interessante? Na mesma cadeia produtiva, você tem ganhadores e perdedores de um evento incontrolável para nós no Brasil, que é a situação pela qual passa a Ucrânia, que interfere muito no mercado do milho e do trigo, né? Soja nem tanto, até porque a soja praticamente é feita no Brasil, Estados Unidos e Argentina. Então, para vocês produtores de milho, um ponto importante da tomada de decisão é que surgiu no Brasil, principalmente nos últimos 8, 10 anos, né, menos até, uma nova barriga comedora de milho. Quem é essa barriga? São as fábricas de etanol de milho.
E os investimentos estão bombando, pessoal. Situação muito favorável para aumentar o etanol no Brasil produzido de milho e toda a decorrência desse fato, que é o DDG, a proteína e outras coisas mais. Então, etanol de milho é morro acima, vai ocupar uma produção bastante interessante aí do total brasileiro e que é também algo importante. Nós, produtores de milho, temos que olhar também o cenário para o etanol no mundo, não apenas o etanol de milho no Brasil, mas no mundo. E aí também tem boas notícias. Por quê? Vocês vejam só, Marcos, mas o que tem a ver o negócio do etanol no mundo e eu, produtor de milho, ganhar mais aqui? Olha o gráfico dos Estados Unidos. Olha aqui, ó. Quanto que eles estão usando de etanol para milho quando eles adotaram a política aqui, ó, de misturar etanol na gasolina? Olha o tanto de milho que eles tiraram do mercado mundial e estão usando nos tanques dos carros e vão continuar usando, pessoal. Sabe quanto? 140 milhões de toneladas de milho. Eu costumo brincar, todo sindicato rural no centro-oeste do Brasil tinha que ter um pôster do ex-presidente americano George W. Bush, porque ele é um dos responsáveis, né? Ele tirou 140 milhões de toneladas de grãos do mercado e nós pudemos crescer e ocupar isso. Entenderam a dinâmica? Então, todo país que misturar biocombustível no combustível fóssil, nós no Brasil saímos ganhando porque a gente vai ter mais mercado para o grão ou para o etanol. Enquanto eu contei essa historinha para vocês, vocês foram vendo aí no quadro, né? No Brasil vai aumentar agora para 30% a mistura, nós temos também a Índia, nós temos a França, um grande consumidor de vocês, produtores de milho do Brasil, sabe quem vai ser? O avião. O avião também, a aviação está com políticas muito interessantes de uso de combustível renovável misturado no querosene tradicional. Então, já está acontecendo. E também representa um outro mercado importante aí para o nosso crescimento. Quinto ponto que vocês têm que olhar aí em relação às perspectivas para o milho e aos preços, né, que vocês terão e aos custos que vocês terão. A safra de milho, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, esse é o ponto aí que a gente tem que olhar. Então, no Brasil, eu vou destacar aqui o milho, né, porque é o interesse de vocês aqui no nosso encontro da Nideira. O milho total, olha que legal, 87 milhões de toneladas, 113, 127, pessoal. Vocês ajudaram a salvar aí a crise que a gente estava de rações no Brasil, né, e a situação péssima que a suinocultura teve o ano passado, com esse crescimento todo que vocês têm tendo aí. Então, a área também pulou de 21,6 milhões de hectares para 22,16, representando aqui oportunidades, e graças ao clima nós estamos com uma produtividade esperada para essa safra bem superior. Então, esse é o ponto, nós estamos colocando muito mais milho no mercado, vocês estão observando o que aconteceu com o preço agora, e parte disso, o culpado é o próprio produtor rural brasileiro, né, que reagiu de uma forma incrível, de uma forma corajosa, de uma forma arrojada ao alto preço, e mesmo com arrendamento na casa do chapéu, com os custos de produção, ele foi lá e investiu, e agora está aí esse momento de dor um pouco, né, porque o custo foi alto e o preço caiu, mas a situação tende a melhorar para a próxima safra, é isso que eu queria comentar com vocês. Então, no Brasil subindo, né, nós temos aí o acompanhamento em como estão as lavouras de segunda safra no Brasil, quanto que já está sendo colhido. As produtividades são muito boas, porque mesmo o milho, eu me preocupei muito, né? Lá em fevereiro, março, fiquei muito preocupado, porque muitos vocês plantaram, né? E plantaram um pouquinho fora da janela ideal. Então a gente ficou com aquela preocupação muito grande de que esse milho agora poderia estar com estresse hídrico brutal, mas o clima ajudou para que a gente tenha boas produtividades. Então esse é um ponto importante. E nos Estados Unidos, o que nós temos aí do relatório do acompanhamento lá da lavoura é que ele vem se deteriorando, tá? No último que eu vi, tinha caído as lavouras em ótimo e bom estágio, caiu mais 2%. Então, se a gente tiver algum estresse lá, ainda pode ter alguma melhoria aqui do preço do Brasil, porque está previsto, como eu falei para vocês, né, aquele volume brutal de milhões de toneladas a mais que os americanos vão colocar, né, de 350 para 390, imagina, crescer num ano só 40 milhões de toneladas, 1/3 do que a gente faz por causa do ligeiro aumento de área
e por causa da questão climática lá. Então, vamos ficar de olho nesse ponto aí. Eu já explorei bastante com vocês o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. No mercado de milho interfere bastante. Ele tem dores nesse momento, que é o abastecimento da África e de outros mercados importantes para o milho brasileiro, mas eu queria deixar vocês aqui com uma ponta de esperança, né? Ele mostra que aquela região pode ser instável, aquela região compete com o Brasil. Então, ele pode deixar um resultado de médio prazo, que é, gente, o Brasil com todos os problemas, ainda é o melhor lugar para a gente fazer a expansão por conta de muita coisa que a gente vê de dificuldades lá no leste europeu, dificuldades na própria Rússia, dificuldades na África. Então está aí colocado. Enquanto nós estamos assistindo aqui, tem gente lá tomando bomba, né? Lamentavelmente, e esse é um ponto que tem que ser considerado aí na cadeia de milho. Eu queria destacar para vocês outro ponto muito importante de perspectiva futura, que é a exportação de milho do Brasil. Então, eu já tinha dito aqui a vocês que nós chegamos a 30% de participação no mercado mundial. Isso aqui vale a pena mostrar, né? Olha aqui, pessoal, 13, 14, olha aqui, nós 21, os americanos 48. Aí eles tiveram um problema, né, na safra passada, com uma queda do volume de exportação, e nós subimos 35. Nós subimos mais 4. E aí hoje o Brasil com 30% do mercado mundial. E aí vocês perguntam, Marcos, como é que vai ser isso? Aí eu aponto para vocês aqui, ó. Esse gráfico aqui, tá vendo? É a exportação até 2032, 33. Faço uma brincadeira com vocês nessa noite. Que cor que vocês gostariam de ser nesse gráfico? Escolhem uma cor aí, vamos ver se vocês vão escolher a cor que eu escolheria e que é o Brasil. O Brasil é o verde. Então vejam só que interessante, né? Os americanos sempre dominaram, olha lá no comecinho do gráfico, eles sempre dominaram, eles são o amarelo. Dominaram até aquele ano que eles tiveram aquela seca brutal, né, 2013, saíram do mercado praticamente, o Brasil já conseguiu ali um pouco. Aí vocês estão vendo o azul claro é a Ucrânia, que está com perspectiva de ficar estável, a Argentina com problema climático, que a gente viu, também perdeu metade quase da safra, e o verde é o Brasil, que vai abrindo aquela boca de jacaré até 2032, 33. Então é realmente o mais promissor e eles vão ter que refazer esse gráfico, pessoal. Sabe por quê? Porque nós já passamos o americano na exportação. Então o verde, hoje, né, em 2000, nós estamos aqui, né, o verde aqui, ó, em 23, o verde já é maior do que o amarelo. Então nós temos que olhar também para as possibilidades de exportação. Outro ponto importante na sua cola dos 10 pontos que eu vou deixar em relação ao milho é observar a compra pela China. E aí vem outra boa notícia para o Brasil, né? O Brasil estabeleceu, né, um acordo importante com a China também está com política de etanol, a China quer fazer as carnes dela lá, então ela precisa de grão, né? E agora ela pode comprar do Brasil e está comprando muito do Brasil, até porque tem toda essa disputa entre China e Estados Unidos e, de certa maneira, o Brasil surge como uma alternativa que está ali neutra para poder abastecer o mercado chinês. Então, eles estão importando quantidades grandes de milho, como vocês estão vendo aí, né, no nosso gráfico, principalmente na ponta de cá, ó, que eles começaram a importar bastante a partir de 2021. Essa importação ela vai seguir crescendo, né? Ela não é tão igual à soja, porque no milho eles têm mais preocupação de fazer lá dentro. Na soja, minha impressão é que já largaram mão. Mas no milho eles querem fazer lá dentro, vão desenvolver áreas novas e outras coisas, mesmo com toda a restrição. A gente sabe que a China tem, mas é um crescimento muito importante para o Brasil também colocar milho lá na China. A gente tem que olhar isso daí. Outro ponto que me agrada demais no milho, vocês produtores estão vendo cada vez mais não digo uma pressão, pessoal, mas talvez um imperativo ambiental na produção, é que o milho tem muita história bonita para ser contada na questão da economia circular, na questão do reuso de atividades. Então, vocês estão acompanhando de perto usinas de etanol de milho agregadas a usinas de cana,
né, que é interessante, uma entrega para a outra a energia, né, o milho processa o milho, faz o DDG vai para o confinamento gera aquele monte de esterco, aí você produz biometano para usar nas operações da própria fazenda e ainda tem o fertilizante para voltar tanto para o milho quanto para a cana. Então esse é um ponto muito importante para o Brasil cada vez produzir mais utilizando uma área que não precisa crescer. Eu tenho tido muitos debates lá com europeus, atendido o pessoal da imprensa, né? Eu fiz agora recentemente um artigo lá no China Daily, que vocês vão gostar, né? Dizendo o seguinte, e se não fosse o Brasil, que aumentou a área de grãos nos últimos 4 anos em 15 milhões de novos hectares, certo? E aumentou a produção de grãos em 70 milhões de toneladas em 4 anos, onde estaria a situação do planeta nesse momento com a grave crise alimentar que nós estamos vivenciando, com o preço da comida e outras coisas mais. Então, ressaltando o papel do Brasil. E quanto mais ambientais nós formos, melhor será para que essa agricultura seja chancelada de verde, né? E vocês seguindo aí o Código Ambiental, tendo todo o programa de regularização e a oportunidade que o milho oferece de tudo isso aí que eu contei para vocês, né? Da produção de biometano, da produção integrada com cana, DDG, enfim, ó quanta coisa boa, pessoal. Eu visitei aqui, além da questão da fotovoltaica, que muitos de vocês estão colocando nas propriedades, eu visitei uma granja em Sorriso e fiquei encantado de ver todo o dejeto suíno sendo tratado e trabalhado como fertilizante nas áreas sob irrigação ao lado do espaço em que estavam lá estava a produção suína. Então, são afastados pelas questões sanitárias aí, ao redor de cada granja, você tinha lá 3, 4 pivôs cobrindo uma área que não precisa de fertilizante. Você olha que legal, pessoal, o dejeto suíno como fertilizante, é margem na veia e é sustentabilidade na veia. Então está aí biometano, está aí um monte de coisa que nós podemos fazer. No congresso que eu tive, inclusive com apoio da Nidera, lá na Nova Zelândia, eu conheci essa NZ0, está aí a identidade para vocês visitarem. Olha que legal, pessoal. Chance para o Brasil que tem essa questão toda do sol que incide sobre nossas propriedades. Essa fazenda, ela já é zero fossil fuel use. Ó, não usa combustível fóssil. Então o milho dá para ajudar muito nessa questão que eu chamei para vocês aí do aumento da nossa sustentabilidade. E aí, para concluir, nós temos que olhar os aspectos estruturais, aspectos de custo de produção. Vocês viram aí que no caso do fertilizante o preço já veio bastante para um patamar onde deve estar, um patamar mais razoável. No caso dos químicos também, né, nós temos então a melhoria da troca, e essa melhoria da troca nos ajuda também a entregar um pouco mais de margem para vocês perante um período difícil que é esse que vocês estão passando aí agora. Então, nós temos, lógico, que pensar também no milho para agora e para o longo prazo. Ó, esse ano vocês viram o caos que está a armazenagem, né? Pois é, a gente tinha que ter investido mais nisso daí. Então, por isso que o preço cai mais aqui do que lá fora. Dependência internacional para insumos, o problema do trabalho, né, e outras coisas mais que a gente tem aí que são extremamente importantes. Então, olha só, a nossa produção dá um salto, pessoal. Isso aqui é ponto fraco da nossa agricultura. Ó. Acompanhe comigo aqui. 188 milhões de toneladas de grãos de capacidade de produção, 144, turma, de armazenagem. A gente pula para 317 de produção, 188 de armazenagem. Então essa aqui é a grande notícia, nós estamos abastecendo o planeta, essa é a má notícia. A nossa infraestrutura de armazenagem não evolui com o crescimento da produção de grãos. E aí é problema de frete, drenando margem do produtor. É porque não tem como armazenar, a ponta compradora sabe disso, e aí a gente tem deságio, tem uma série de coisas aí acontecendo que são sensíveis para a cadeia produtiva. Me preocupa também a questão da importação de fertilizantes, sabe, esse é um ponto que em termos de política pública precisava
remover algumas travas aí para melhorar nisso. E então esses são pontos aí que eu queria destacar para vocês aí como bastante relevantes. Então, esse tal quadrinho, que a Nideira falou, Marcos, prepara um negócio que o pessoal pode ter como ferramenta, pode ter como usar. Então é a primeira vez que estou apresentando esse material aqui, eu selecionei esses 10 pontos, aí você pode imprimir essa folha e colocando aí os seus comentários, ao longo desses 10 pontos para ajudar você na tomada de decisão em relação aí ao milho. Neste momento, o que a gente tem aí, pessoal? Um momento onde nós tivemos preços muito melhores, Chegou quase perto de $7 por bushel aí, ainda nesse ano, e aí veio vindo para baixo, todo o estresse aqui sempre tem um estresse político que ele dá uma subida. O certo é você tentar descobrir e participar desses momentos e montando o seu preço médio, para toda vez que dá essa explosãozinha no câmbio ou no preço, você vende um pouquinho, vai travando e fazendo aí o seu preço médio. E aí veio para baixo. Aí vocês estão vendo aqui, que caiu bem mais no Brasil, o milho em Sorriso, do que lá nos Estados Unidos, na Bolsa, justamente por gargalos de infraestrutura, logística e outros, e super safra e problemas que a gente tem aí. Mas o alívio, pessoal, de certa maneira, é que, considerando quem comprou insumos antes, então olha aqui, custo agrícola, preço, produtividade, e aí vocês têm 21, 22 e 23, que é a próxima agora, setembro, O que a gente tem aqui? 2.800, 4.100 o custo agrícola, em reais por hectare, e ele recua agora para 3.700. Você começou a cair, o que é extremamente importante. Vocês já vão pegar essa queda aqui, principalmente quem não estocou produtos e vai ter que usar o produto que comprou caro. O preço um pouquinho melhor, provavelmente, do que a média dessa safra. Então, de menos 15, que é principalmente quem não vendeu antecipado e comprou insumos antecipado, que perdeu, para 7. Então, tem uma perspectiva de melhoria que eu queria deixar aí para vocês. Mas quando você olha o longo prazo, eu trouxe aqui uma análise aqui também do dólares por bushel, a expectativa é ficar ao redor de 5. E aí então eu vou para a conclusão, pessoal. O Marcos convenceu a gente que vai ter mercado, é a barriga do etanol de milho, é a barriga do porco, é a barriga do frango, é a barriga do chinês, é a barriga das pessoas. Vai ter muito mercado aí para fazer milho, mas ele não está confortável em dizer para a gente que vai ter preço. Então aí vem o quadro final para vocês, para não estourar aí o nosso tempo nessa noite, que é o desafio que vocês têm de construir margens, tá? É esse quadro aí, e eu tô com isso fechando. Queria falar um pouquinho para vocês, mais 2 minutinhos só, aguenta aí, sobre essas características que eu vejo dos produtores vencedores. Quem são os produtores vencedores? Os caras que têm boa gestão financeira, tá? Sabe a hora de comprar, sabe a hora de vender, desenvolve opções, oportunidades, e uma frase que vocês vão guardar dessa noite nossa aqui com a Nideira, que é a seguinte: você tem que ficar melhor antes de ficar maior. Se você voltar para casa, voltar para a fazenda tendo guardado essa frase, eu estou feliz aqui nessa noite. Você tem que ficar melhor antes de ficar maior. Mas como é que eu faço isso, Marcos? É mais irrigação, é melhor semente, é bioinsumos, é estocagem, antes de sair com expansão desenfreada de áreas, endividamento, taxa de juros e outros. Guardaram? Beleza. Segundo, excelência operacional. Certo? Na sua produção de milho, turma, vocês têm que jogar na Champions League. É agricultura de metro quadrado, é olho do dono, é irrigação, bioinsumos, biológicos, renováveis. Nunca está satisfeito, sempre quer saber como que eu faço para melhorar. Então você tem cara que é bom no financeiro, mas é ruim na operação. E vice-versa. Estou dizendo que vocês têm que levantar a régua nas duas. Terceiro ponto, está aqui, obsessão nos controles. Anotar tudo. Tudo importa, todo detalhe. Eu não posso perder nada. Não pode vazar. E todo mundo na fazenda tem que ter o valor do custo assimilado. Tem que ter o valor do desperdício. Não pode ter desperdício. Então esse é um ponto fundamental. Quarto ponto, está aqui, está faltando gente. Está faltando gente. Nós vamos precisar inspirar, liderar, montar equipes vitoriosas, compartilhar a nossa história, imagem, todos vocês aí, canal no Insta, monta aí, não custa nada, filma o seu dia a dia na lavoura, ajuda a entrar imagens legais da nossa agricultura aí no sistema. E por fim, associativismo e coletivismo.
Tá? Atendam ao meu pedido, Marcos, torcedor de vocês. Eu quero fazer um pedido aqui nessa noite. Contribua e participe do Sindicato Rural. Participe da AproSoja, participe da Abramilho, participe da Abrapa. Nós só vamos ter uma agricultura forte se ela for politicamente do mesmo tamanho que ela é economicamente. Para isso nós precisamos de bancada, de crescer. Por que a gente está correndo poucos riscos aí, inclusive vocês produtores de milho, em alguns estados, lógico, pode ter ainda aquela coisa que precisa tirar da tributação de exportação de produtos primários, mas nós estamos correndo poucos riscos relativamente na agricultura, porque nós temos uma bancada que ajudou a neutralizar todas as armadilhas que tinham na reforma tributária para aumentar a tributação sobre o setor, que não faz sentido algum. Então participe mais da ação coletiva, participe mais aí do seu sindicato, fortaleça esse trabalho para que a gente tenha uma cadeia do milho vigorosa no Brasil, exportando, abastecendo com etanol no mercado interno, deixando a carne cada vez mais competitiva para a população, porque a gente teve ganho de produtividade, conseguiu transferir parte disso para frente na cadeia produtiva. Enfim, é isso. Vocês viram, vai ter muito mercado para o milho, o preço não somos nós que ditamos, mas se vocês seguirem lá aquele pentágono e melhorarem na gestão, todo mundo vai sair ganhando, porque nós vamos reduzir desperdício. Nosso legado, pessoal, é criar oportunidades para as pessoas. Então, o meu trabalho com a Nideira tem sido muito legal nesse sentido, porque é geração de oportunidades para investimento, para crescimento. Eu queria chamar a atenção de vocês disso daí. Dizer para vocês que também estou muito contente aqui hoje em contar que um sonho nosso se realizou. A gente quer ter no Brasil também a melhor educação em agro do mundo. Montamos uma faculdade, então para filhos de vocês, sobrinhos, manda visitar lá, está começando agora o processo de admissão para o nosso vestibular, vai ter ADM, tudo presencial, administração, direito, engenharia de produção, enfim, qual que é o objetivo? Atender pedidos de vocês, montar uma escola para formar para o agro empresários, empreendedores. Está aqui o nosso sonho, a Nidera está junto, está nos apoiando nessa iniciativa. Vocês, produtores, fiquem contentes agora. Eu, como professor, estou montando a escola para formar a turma para o nosso agro, não só do Brasil, mas mundial também. Tudo bem? Então, obrigado aí, desculpa por ter passado um pouquinho do tempo, né? Atrapalhado aí parte do teu jantar, mas dizer mais uma vez a minha alegria de estar aqui, atender esse convite da Nidera e poder contribuir um pouquinho com a sua tomada de decisão. O que eu levo então para casa, Marcos? Aquele quadrinho das variáveis variando violentamente, para você ficar de olho no mundo, o que você tem que prestar atenção. Os 10 pontos do milho, para você olhar lá para quando comprar e vender. E o terceiro, aquele pentágono, que é a sua tarefa de casa para ser cada vez mais competitivo. Tá bom? Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu. E agora eu devolvo para o Max. Max, está contigo aí, meu amigo. Vamos que vamos. Valeu. Obrigado, professor. Boa noite, pessoal. Gostaria primeiro de me apresentar. Meu nome é Max Fernandes. Atualmente eu sou diretor da Nideira para o Sul, Sudeste e Paraguai do Brasil. Sou engenheiro agrônomo. E para mim é um prazer estar falando aqui com vocês hoje, nessa noite, depois de uma grande palestra do professor Fava Neves e também da apresentação que o Marquinho trouxe, falando aqui dos novos produtos que a Nideira está trazendo para o mercado do sul do Brasil. Por que é importante a gente estar aqui hoje? A gente está agora no meio das colheitas, a gente deve ter tido aí mais ou menos 50%, dependendo da região que você está. Em algumas regiões ela andou um pouco mais. Vindo de um ano, como o professor Fava comentou, de difícil cenário climático, mas com uma oportunidade da gente buscar novas produtividades com os nossos materiais. Então, minha intenção aqui, pessoal, é, primeiro, agradecer a presença de todos vocês até agora. Eu sei que a gente ficar assistindo a essas apresentações, às vezes, foge um pouco do nosso dia a dia, mas era importante a gente trazer toda a contextualização do NS 44, do NS 71 VIP3, para que vocês os conhecessem, aqueles que ainda não o viram no campo, e depois para a gente contextualizar como é que vai ser esse ano. É um ano diferente, faz um tempo que a gente não vê o El Ninho, então temos aí algumas
algumas mudanças dos últimos anos e a gente precisa estar preparado, e é para isso que a Nideira está aqui. Então, gostaria muito de convidar agora a toda a minha equipe que está aí junto com vocês, em cada uma das localidades que nós estamos tendo o evento aqui hoje, para que a gente possa trocar uma ideia com vocês de forma mais customizada, de forma mais localizada, sobre as necessidades e as oportunidades que vocês, nossos parceiros e nossos clientes, têm dentro da sua propriedade, para que a gente possa ajudá-los a, no final dessa safra, a segunda safra de milho, a gente ter uma maior produtividade, uma oportunidade de comercialização melhor dos nossos grãos. Então, pessoal, deixo vocês com todo o meu time aí e, novamente, em nome da Nideira em todo o Brasil, eu gostaria de agradecê-los e desejar a todos uma ótima noite e ótimos negócios. Um abraço, pessoal.